Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Sabe, irmãos, eu acho essa canção muito linda, muito tremenda. Eu disse ali para a pastora Marcela, eu escutei essa canção, e eu acho que isso não é uma coincidência, é uma cristocidência, umas 10 vezes essa semana, no meu devocional. Ela me chama a atenção, que ela é uma adoração muito extravagante, muito derramada para o Senhor. E essa parte que fala, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado, é algo que para mim me toca, irmãos, porque às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, não estou julgando, quem sou eu para julgar? As pessoas falam assim, nossa, eu não vejo a hora de ver as ruas de ouro. Aleluia. Eu não vejo a hora de ver os muros da cidade, o rio de Deus, as portas da Nova Jerusalém, a árvore da vida. Mas eu digo assim, eu não vejo a hora de ver a face dele. Eu fico tentando imaginar como será o encontro nosso com ele. Porque João, que teve um pouquinho, um relance dessa experiência, ele não aguentou a experiência. Ele disse assim, quando eu vi, os olhos eram como que de fogo, os pés como que um latão reluzente polido, as suas vestes eram brancas, resplandecentes como o sol. Havia um cinturão de ouro, eu não sei se é assim, João conseguiu descrever isso, mas o fato é que eu não vejo a hora, irmãos, de ver a face dele. E eu acho que é isso que tem que motivar a igreja a caminhar e adorar ele nesta terra, porque é uma promessa, certo é que haverá um dia em que nós o veremos face a face, como ele é, diz a palavra de Deus. O veremos face a face. Não haverá mais sol na cidade santa, porque não é necessário. O Cordeiro iluminará toda a cidade. Não haverá trevas, haverá luz para toda a eternidade. Estaremos face a face diante do amado das nossas almas, daquele que se entregou e morreu por cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para adorar e bendizer o nome dele. Eu não sei se você pode, mas se você puder, dê mais um aplauso e mais um glória e mais um brado de adoração nesta manhã, porque só ele, o Senhor Jesus, é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. O Espírito Santo quer nos levar a um nível mais profundo de adoração aqui nesta manhã. Pegue a sua Bíblia comigo, por favor, e abra ela no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 14, versículo 3. Aleluia, eu sinto ele forte aqui nesta manhã. Marcos 14, 3. Glória a Deus. Maravilhoso, admirável, tão sublime. Ele é incomparável, ele é único, ele é o que é. Marcos 14, versículo 3 ao 9, nós vamos ler. Um texto bastante conhecido, os irmãos, mas o Senhor colocava esse texto no meu coração, porque eu creio que o Senhor quer quebrar vasos aqui nesta manhã. Pastor, que palavra é essa? Deus quer quebrar vasos aqui. Mas não é para o mal, é para o bem, você vai entender isso. Mas para que saia a perfeita adoração, para que saia o nardo puro, para que saia o melhor que podemos entregar e oferecer, é necessário quebrar o vaso. É necessário intensidade. É necessário, aleluias, coisas radicais na presença de Deus. Vamos ler. O vaso quebrado é o tema desta mensagem. Marcos capítulo 14, 3 em diante, diz assim, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um vaso de alabastro, contendo um perfume muito caro. Em algumas traduções fala caríssimo.
feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários, e o dinheiro poderia ser dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Versículo 6, deixem-na em paz, disse Jesus. Eu vou repetir isso aqui, deixem-na em paz, disse Jesus. Porque estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, diga antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Glória a Deus, feche a sua Bíblia, tome o seu assento, no nome de Jesus. E é por isso que eu estou aqui hoje pregando esta palavra para vocês, e por isso que eu vou ministrar esta palavra, porque Jesus mandou pregar essa palavra. Porque Jesus mandou que se pregasse isso, por onde quer que fosse, pelos 4 cantos deste mundo, aonde as boas novas, aonde a boa notícia do Senhor, aonde a boa notícia de salvação chegar, ele disse, isso aqui que ela fez, será anunciado para que ela seja lembrada. Irmão, isso aqui é muito forte. Essa adoração, essa entrega foi muito intensa. Eu logo entendi que o Senhor, que esta palavra, ela nos chama a uma intensidade, porque com Deus as coisas precisam ser intensas. Nós já vamos chegar lá. E o que eu entendia do Senhor é que o Senhor quer nos levar a um nível, uma profundidade maior, irmãos. Em toda a Bíblia nós vemos e vamos encontrar esta palavra de adoração, adorador, ou atos que de alguma maneira expressam adoração ao Senhor. O próprio Jesus disse no Evangelho de João 4:23 que Deus, Ele está à procura do quê? De adoradores? Sim ou não? Não, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Porque se tem verdadeiro é porque existe o falso. Mas o Senhor procura, os seus olhos estão sobre a terra, contemplando os bons e os maus, diz a palavra, e Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que não se preocupam com detalhes ínfimos, que não são importantes, porque nesse contexto a mulher samaritana dizia, Senhor, nossos pais dizem que se adora lá, os judeus dizem que se adora aqui, e onde é que isso acontece? E Jesus está dizendo, chegará o tempo, e na verdade chegou, onde os verdadeiros adoradores não vão se importar com isso, se é lá no monte, se é no vale, se é aqui, se é lá, se é dentro da igreja, se é fora. Eles não vão se importar com essas coisas. Os verdadeiros adoradores, eles vão o quê? Adorar em espírito e em verdade. Em verdade, porque não há outro, há um só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em espírito, porque nada restringe a tua adoração. Você não está mais preso num templo físico. A Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Você não está mais restrito a um sistema religioso. Você está livre em espírito para manifestar a tua adoração, não somente aqui dentro, porque aqui dentro é fácil, mas principalmente lá fora, onde realmente você precisa extravasar a tua adoração a este Deus que é vivo e que é verdadeiro. Quem está entendendo isso aqui diz amém. A Bíblia vai dizer que existe essa classe de verdadeiros adoradores. E eu perguntava, quem são eles, Senhor? O que fazem? Onde vivem e o que comem?
Quais são as ações que eles fazem que os fazem ser reconhecidos como verdadeiros adoradores? E o Senhor me levava a esse texto. E o Senhor falava: eis aí uma verdadeira adoradora. Eis aí alguém que adorou com tudo que tinha, sem se preocupar, sem olhar a quem. Ela adorou, ela rompeu. E o Senhor me passava algumas coisas sobre isso. A Bíblia diz que Jesus, ele andava por todas as partes, fazendo bem a todos, curando enfermos, expulsando, repreendendo demônios, fazendo milagres, libertando os cativos e oprimidos do diabo. E nesta missão de Jesus, nesta obra do Senhor Jesus, neste ministério, ele estava sempre envolvido com as pessoas e sendo convidado para passar a noite ou para comer na casa de alguém. E aqui, nesta ocasião que lemos, ele estava na casa de um certo Simão, diz a Bíblia, o leproso. Provavelmente alguém que tenha sido curado, tocado pelo Senhor no seu ministério terreno. Alguém que levou esta pecha de um leproso, mas certamente curado, restaurado, porque eu não consigo acreditar que na presença de Jesus, na mesa de Jesus, havia um leproso. Não, havia alguém que carregava ainda uma lembrança, mas principalmente para quê? Para glorificar aquele que estava diante dele e que o havia libertado daquele problema, daquela doença. Ele estava ali na casa e na mesa desse Simão, e diz que de repente, nós lemos aqui no texto, de repente, eles estão ali reclinados à mesa. De repente aproximou-se dele certa mulher com um frasco em suas mãos. E aqui eu já começo a entender algo interessante. Eu percebo que esta mulher não foi convidada para estar lá. Essa mulher não foi convidada para estar naquela refeição, porque a Bíblia fala que de repente, adentra, aparece, surge alguém. E aí eu perguntava: Senhor, mas como que alguém pode entrar sem ser convidada? Porque nós, na nossa cultura, você só vai comer na casa de alguém se você é convidado, ou você entra lá de bicão. Só se você tiver muita intimidade. Senão você espera o quê? Um convite, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você só entra para comer com um convite, mas o Senhor dizia no meu coração: quem disse que ela entrou lá para comer? Porque quem vai para comer precisa de um convite. Mas quem vai para adorar? Quem vai para adorar não precisa de convite. Eu e você precisamos de convite para as coisas dessa terra. Eu e você precisamos de convite para as coisas deste mundo. Mas para adorar a Deus, eu e você, igreja do Senhor, nós não precisamos de convite nenhum. Aleluia. Ela não foi para comer, ela foi para adorar. E quem adora, e quem está preocupado em adorar, não está preocupado com convite. Eu estava já aprendendo algo aqui, que tem gente que só adora, que não sabe disso, que não precisa de convite para adorar. Porque tem gente que só adora quando é convidado. Tem gente que só canta se for convidado para cantar, senão não canta ao Senhor. Tem gente que só canta se tiver oportunidade aqui em cima. Mas se não tiver, não canta, e acha que adorar é cantar aqui em cima desse altar. Tem gente que não ora, se não for convocado para orar, não ora. Mas o verdadeiro adorador não espera convocação, não espera convite para orar. Ele simplesmente ora, porque faz parte da sua natureza orar e falar com o seu Pai, com o seu Deus. Aleluia. Alabacandarai. Tem gente que só glorifica se o pregador ficar vermelho, suado, gritar, mandar adorar, glorificar. Mas o adorador não espera. Ele vai sentindo a presença, ele vai vendo que o ambiente vai mudando. Ele é grato no seu coração e ele começa a abrir a boca e dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Tem alguém aqui que pode adorar nesta manhã? Levante a sua mão e dê um aplauso ao nome desse Jesus, porque este aplauso pode ser a tua adoração nesta manhã. Aleluia, aleluia. Ela chegou, irmão, ela foi entrando. Essa mulher, ela quebrou protocolos. Essa mulher, eu acredito, o texto não fala que ela não agiu por pura emoção humana, não, irmão. Eu não acredito, irmão. Eu acredito que ela foi impulsionada pelo Espírito Santo, devido à sua necessidade, devido àquilo que ela precisava. Eu creio que ela foi impulsionada. Eu creio que o Espírito conduziu ela para um ato profético poderoso e significativo. E qual? Pegar aquele vaso, a coisa mais preciosa que ela tinha, quebrar e derramar todo ele sobre a cabeça do mestre. Ela quebrou protocolos
Porque um adorador, ele não está preso a protocolos. Um adorador, irmãos, ele não está preso em regras e conceitos humanos. Paulo tentava ensinar isso aos colossenses: vocês não estão mais presos nas ordenanças do passado. Não se preocupe com aqueles que julgam vocês por dias de lua nova, por as carnes que vocês estão comendo, com aquilo que vocês estão guardando. Não se preocupe com os que estão julgando vocês por conta da circuncisão. Não se preocupe com aqueles rudimentos, porque tudo aquilo era importante, porque apontava para o Cristo, apontava para aquele que viria. Eram sombras daquilo que viria, era sombra daquilo que é pleno. Mas quando aquele que é pleno surgiu, não precisam mais ficar presos, algemados, bitolados. O Senhor Jesus não, Ele nos liberta, irmãos, de conceitos, de preconceitos, de tradições familiares, de culturas, de tudo aquilo que aprendemos, de bagagens que trazemos. Ele nos liberta para que possamos adorar com extravagância, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que somos, com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Eu aprendo que não há protocolos para um verdadeiro adorador. Diga para quem está do seu lado, diga assim: sabia que não há protocolos para uma verdadeira adoração? Aleluia. Não há protocolos. A Bíblia vai dizer que ela chegou agora e ela quebrou o vaso de alabastro. Para aqueles que não sabem, o vaso de alabastro no tempo de Jesus, ele era um frasco de luxo, irmãos. Não era o frasco da Avon que você conhece, do Boticário, da Rinodê, não. Era um frasco de luxo, irmãos. Era algo que era feito de calcário translúcido. Para a gente entender, é semelhante ao mármore, por exemplo. Usado somente para armazenar caríssimos óleos, perfumes. E possuía um gargalo longo e estreito, e era lacrado para conservar o aroma, e que precisava ser quebrado para liberar o conteúdo. O alabastro só liberava o perfume quando era quebrado. Diga comigo: o alabastro só liberava o perfume quando era quebrado. Isso aqui é forte, sabe por quê, irmãos? Há uma simbologia. Simbolizava uma entrega incondicional, pois a ação era irreversível. Uma vez quebrado, uma vez derramado, não tinha mais. Uma vez quebrado, tinha que derramar por completo aquele perfume caríssimo. Meu Deus, eu olhava para isso e falei: meu Deus, Pai, que coisa forte, que intensidade, que propósito, que decisão que esta mulher tomou, de pegar o que ela tinha de maior valor. A Bíblia vai dizer que aquilo custava 300 denários, o salário de um trabalhador de um ano, irmãos. Pensa, a economia de um trabalhador, um ano custava isso aqui. Por isso que os discípulos se levantaram. Era muito precioso, era muito caro, talvez era o que ela tinha de mais precioso. Os historiadores vão dizer que podia ser uma herança de família, ou que podia ser o ajuntado de uma vida inteira, talvez para um dote de casamento, enfim. Tem algumas linhas de entendimento. O que todos concordam é que era algo preciosíssimo, caríssimo, como nós lemos no texto. E esta mulher agora me chama a atenção que ela toma uma decisão, ela faz uma escolha de quebrar isso, de entregar isso ao mestre, de derramar isso de uma vez só na cabeça daquele que caminhava sobre a terra. Meu Deus. E eu dizia: Pai, o que é isso? E o Senhor me dava esse tema: vaso quebrado. O Senhor dizia para mim, às vezes, isso pode representar hoje para vocês exatamente aquilo que representava para ela a estrutura toda da sua vida, a estrutura toda da sua história, a sua própria vida, o seu legado, quem sabe traumas, quem sabe decepções, quem sabe segredos, toda a vida dela. Uma economia, uma reserva, algo que talvez estava sendo guardado para um momento tão especial. Ela decide entregar e quebrar para o Senhor. E o Senhor falava ao meu coração: assim é o que eu espero, é isso que eu espero da minha igreja. Uma atitude radical, agressiva, de não ficar se preocupando tanto com este vaso, de não ficar se preocupando em polir tanto este vaso, porque era um vaso polido,
de não ficar valorizando tanto este vaso que somos nós, que são as nossas lembranças, as nossas mágoas, as coisas que carregamos, fardos, pesos, que nos embaraçam. O escritor aos Hebreus diz que nós não devemos carregar mais o pecado e o peso, as coisas que nos embaraçam, porque nos atrapalham na corrida rumo ao alvo que é Jesus. E o Senhor dizia: é tempo de não se preocupar mais com tanta coisa natural, com tanta aparência, e se preocupar mais com a essência. O Senhor dizia: eu quero menos formalidade e eu quero mais intimidade. Eu quero menos aparência e eu quero mais essência. Igreja do Senhor, é tempo de eu e você entendermos que eu e você, como já foi dito, não somos nada sem Ele. Nós não somos ninguém sem Ele. Nós não podemos nada. Ah, pastor, eu não quero mais me envolver, eu não quero mais me achegar, eu não quero mais estar presente por causa disso, por causa daquilo, porque eu me lembro bem que ela me falou aquilo, porque eu sei bem daquela história e não sai da minha mente. Eu carrego coisas que me atrapalham, sentimentos, estruturas de orgulho, ego muitas vezes. Não, eu não vou pedir perdão, eu não vou me rebaixar. Dureza, autossuficiência, não, eu sou suficiente, eu consigo. Sabe, irmãos, não. Se nós mantivermos e se ficarmos presos naquilo que é o alabastro, naquilo que é o vaso, naquilo que é a estrutura, nós não vamos conseguir derramar sobre o nosso mestre o nardo puro, a essência, a verdadeira essência da adoração. Aleluia. Não adianta, irmãos, o Senhor não quer que ninguém fique inteiro diante dele e guardando aquilo que tem de melhor. O Senhor espera que eu e você nesta manhã nos rendamos, né? É manhã de ceia, é manhã de nós entendermos aquilo que o Senhor fez por nós. A Bíblia fala que nós temos que discernir o corpo do Senhor. Não é tempo mais de carregar picuinha, irmãos. Não é tempo mais de ficar embaraçado com o pecado lá de fora. Não é tempo mais de viver em dois pensamentos, porque a Bíblia vai dizer que ela não só quebrou, mas ela derramou tudo. Não foi só a metade, não foi um terço, não foi 2/3. Ela derramou tudo. Sabe por quê? Porque com o Senhor é tudo. Adorar Jesus, ou é tudo ou é nada. Servir a Jesus, ou é tudo ou é nada. Entregar algo para Deus, ou é tudo ou é nada. Ah, pastor Carlos, isso é forte. Onde é que está na Bíblia isso aí? Ei, a Bíblia fala assim, ó: um dia o profeta Elias se levantou diante daquela geração do povo escolhido por Deus, que servia outros deuses, que servia Baal, e disse em alta voz: ei, se é povo de Deus, é tempo de parar de titubear entre dois pensamentos. Não dá mais para ficar com a mente dividida. É tempo de olha o que o profeta dizia: é tempo de escolha, é tempo de decisão. E eu estou aqui para perguntar para vocês o que vocês querem. E eu estou aqui para dizer algo da parte de Deus. Se o Baal que vocês adoram é Deus, então sirvam-no de uma vez. Mas se o Senhor é Deus, então sirva ao Senhor. Aonde mais a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia fala que não tem como ser morno, não tem como ficar em cima do muro. A Bíblia fala o quê? Ou nós temos que ser quente ou frio. A Bíblia fala que só tem duas portas, dois caminhos a seguir. E o Senhor Jesus é quem fala isso. Não tem não tem uma terceira via, são só duas portas. Uma porta é larga, e Jesus disse: são muitos os que encontram. Por ser mais fácil o acesso, é por aí que a maioria passa. Mas a outra é estreita, e é de difícil acesso. Só que tem uma coisa: quem escolhe a larga, está indo retinho para a perdição, está indo retinho para a condenação, está indo retinho para o inferno. Mas quem escolhe a estreita e tem que deixar bagagens para trás, porque cheio de bagagem você não passa pela porta estreita, deixar a bagagem do orgulho, da imoralidade, da preguiça espiritual, da falta de decisão, da falta de uma adoração verdadeira. Quem não conseguir deixar para trás a sua natureza, não vai entrar. Mas ele disse: o caminho, a porta estreita é essa, a verdadeira e a única que leva à salvação. Decidam por
por onde querem entrar, pela porta larga ou pela porta estreita, porque adorar Jesus não tem meio termo. Ou adora ou não adora. Ou adora ou não adora. Aleluia. O Senhor não aceita uma entrega medíocre, uma entrega pela metade. O salmista vai dizer que o segredo do Senhor é para os que o amam. Muitas vezes nós queremos tanto de Deus, irmãos, mas nós entregamos tão pouco. Nós queremos experiências, nós queremos mergulhar mais profundo, nós queremos conhecimento, poder, graça, milagres, curas, nós queremos prosperidade, queremos tudo que Deus tem para nós, mas entregamos tão pouco. E o Senhor diz: os segredos dele, as coisas mais profundas são para os que o amam. Para os que o amam. E está aqui, irmãos, uma grande artimanha do diabo, a grande estratégia do diabo dos nossos dias, irmãos. Não é te fazer cair na bebida, no adultério. Não, você já venceu isso aí, em nome de Jesus, eu creio. Você já passou disso aí. E qual que é a artimanha dele? É colocar na cabeça dos crentes que servia a Deus, que servia a Jesus, de qualquer jeito serve, de qualquer jeito dá. Mas a Bíblia vai dizer que não funciona desse jeito. A Bíblia vai dizer que não é pela metade. A Bíblia vai dizer para mim e para você: não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é pela metade, não é só uma parte. É cheio, é enchimento total, é cheio para transbordar, para derramar o perfume, é cheio da presença. Irmãos, não dá, tem que derramar tudo, tem que derramar tudo, tem que derramar tudo. Com Jesus não dá para derramar metade. Irmãos, quanto mais a gente demorar para entender isso, mais vamos patinar. Quanto mais a gente demorar para entender que com o Senhor não dá para ficar como crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, nós vamos patinar, irmão. Não dá, isso é ilusão. Jesus disse que isto é engano. Jesus disse que a igreja estava achando que ele estava dentro, lá em Apocalipse. A igreja era rica, a igreja era abastada, a igreja tinha ouro, tinha roupas caras, tinha colírio bom, a igreja tinha finança, a igreja era bem ornamentada, mas a Bíblia fala que Jesus estava batendo na porta para o lado de fora, porque não havia mais o amor, não havia mais a entrega. Irmãos, é tão importante isso, porque é isso que Jesus quer, é uma adoração verdadeira e genuína. Mas vamos seguir para finalizar. O versículo 4 disse assim, que eles disseram: por que desperdiçaram um perfume tão caro? Sabe o que acontece, irmãos? Esta mulher, ela, como eu disse para você, ela quebrou protocolos. Porque um verdadeiro adorador, ele quebra protocolo, ele não segue uma regra, ele não segue um quadradinho, ele vive para Deus, ele adora do jeito dele, ele fala em língua estranha, ele roda. Tem aqui nosso pastor aqui que roda, que pula, que corre na igreja. Ele está preocupado com alguém? Não, ele está correndo aí. É a forma dele adorar, é a forma dele expressar a adoração. Ele disse para mim, que perguntou ao pastor Jefferson quando ele veio: pastor, eu posso adorar da minha forma aqui na igreja? Eu adoro assim, pode, você tem liberdade aqui, irmão. Se é de Deus, deixa Deus te usar. Ei, o verdadeiro adorador, ele não está preocupado com críticas dos racionais. Mas a Bíblia disse que os racionais, para não falar os carnais, eles olharam aquilo e disseram: por que desperdiçar um perfume tão caro? Sabe o que é isso, irmãos? Deus falava comigo: o verdadeiro adorador, geralmente ele é incompreendido pelos críticos. O verdadeiro adorador, ele é incompreendido pelos carnais. Enquanto a mulher derramava o perfume caríssimo, alguns dos discípulos que estavam influenciados por Judas ficaram indignados. Para que esse desperdício? Para quê? Como se eles estivessem realmente preocupados com isso. Não, irmãos, a Bíblia fala que eles estavam frios e distantes, era hipocrisia. Judas, que era ladrão, queria aquele dinheiro na bolsa para ele pegar depois. Porque quem está frio e quem está distante não entende o que um adorador faz. Por isso que você muitas vezes é criticado. Por isso que muitas vezes você é apontado por aquele que não entende. Para que falar essas línguas aí? Candara, sério, bíblia, eu não entendo nada. Aquele que não sabe não entende, critica, porque ele é carnal, porque ele não entende. E a Bíblia fala que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Ei, gostando ou não, quem estiver do meu lado, eu vou bradar, enarabaxaio, e vou adorar de forma extravagante na presença do meu Deus. Eu não sei você. O carnal critica: para que tanto evento na igreja? Por que tanto culto?
Para que tanto ensaio, louvor? Para que? Vocês vêm aqui ensaiar toda hora. Para que isso daí? Não precisa tanto treino, tanto ensaio. O carnal, o crítico, o carnal, o crítico, que Jesus está dizendo, se transforma enquanto é cedo, se converte enquanto dá, seu carnal. Se converte enquanto dá, porque as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. Se você não converter, não entender, não modificar, não renovar tua mente no Espírito, não vivificar, você vai ficar para trás. Sabe por quê? Porque a carruagem de Deus, ela está passando nesse tempo. A igreja está sendo movimentada, agitada. O Espírito Santo está usando os seus vasos. Ele está avivando um povo. A carruagem do fogo de Deus está passando. E quem não quiser embarcar, sinto muito, vai ficar para trás. Mas eu não sei você, eu já comprei passagem na primeira classe. Eu quero estar na frente. Eu quero queimar. Eu quero adorar. Eu quero arder na presença do meu Deus. Quem quer adorar, aplauda o nome dele. Quem quer adorar extravagantemente, aplaude. Eita, lá os tradicionais criticando. Para que tanto barulho, esses pentecostal? Deus não é surdo. Sai para lá, carnal. Sai para lá, seu crente carnal. Para que gritar? Um dia falaram isso para mim. Para que gritar? Para que vocês... Deus não é surdo. Eu digo, sai para lá, peste. Deixa eu gritar. Porque quando eu grito, Ele me ouve. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Não me impede, não me impede, não me impede. O diabo não vai me impedir. Se nem o diabo vai me impedir, se nem o diabo vai me atrapalhar, imagina um crente carnal, racional. Sai pra lá, geladeira, sorvete. Eu quero adorar. Eu vou arder na presença do meu Deus. Eu não sei se na tua Bíblia tem, mas na minha tem. Diz que um dia um serafim pegou uma tenaz de fogo do altar do Senhor para tocar na boca de Isaías do profeta, para purificá-lo. Se diz que tinha fogo lá, se diz que trouxe uma brasa de fogo, é porque lá tem fogo. Se diz que o serafim, na origem do nome, é ardendo em fogo, aleluias, então lá tem fogo, aleluia. A Bíblia, quando fala do trono de Deus, fala de fogo, fala de trovões, fala de raio, fala de barulho. A Bíblia mostra lá quando ele desceu no monte Sinai, o monte fumegou, queimou, chacoalhou, fumaciou, emandarabacaio. A Bíblia me diz que os olhos dele são como de fogo. Eu não sei você, mas eu quero fogo. Eu não sei você, mas eu quero fogo. E quem quiser, receba fogo de Deus. Darabacandalabacaio. Mas sabe por que, igreja, que muitos preferem ficar distante e só criticando, ao invés de fazer o mesmo que eu e você fazemos? Porque o perfume é caro e nem todos estão dispostos a pagar o preço. Porque a salvação é pela graça. O preço da cruz foi de graça para nós. Quem pagou o preço foi Jesus. O preço da cruz é de graça, mas o perfume é caro. Diga para quem está do seu lado, a cruz é de graça, mas o perfume é caro. Está disposto a pagar o preço? Meu Deus do céu, aleluia. Quem critica, irmãos, é porque não está disposto a pagar o preço. Não quer descer na oração, no jejum, não quer ir para o propósito, não quer ir para o secreto, não quer largar o pecado escondido, não quer andar em santidade, não quer renunciar para viver de acordo com a Escritura. Pode ver, irmão, tem alguma coisa escondida atrás de quem critica. Ele não quer pagar o preço, porque o preço é caro e nem todos estão dispostos. A Bíblia diz em Atos que quando Estevão estava sendo apedrejado, Jesus, ele levantou do seu trono para receber Estevão. Sabe por quê que Jesus levantou? Porque só Jesus sabia o preço que Estevão estava pagando, irmão. Só Jesus sabia o preço era caro. Ele estava entregando a sua vida. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro que entrega a sua vida assim, sendo assassinado. Ei, sabe por quê que você está aqui e não desiste? Talvez já até pensou, mas não consegue. Os críticos não entendem, mas Deus sabe o preço que custou para você estar aqui até agora.
Só Deus sabe o preço que você tem pago para estar trazendo o teu casamento até aqui. Só Deus sabe as humilhações que você já passou para não deixar destruir a tua família. O preço é caro, mas Jesus ele sabe, Jesus ele contempla. Só Deus sabe o preço que você tem pago para corresponder ao teu chamado. O homem não sabe, o racional não sabe, mas Deus sabe. O homem julga por fora, porque vê uma coisa, mas a Bíblia diz que Deus não vê como os homens, Deus vê por dentro. Deus sabe o preço que você tem pago, a solidão que você tem vivido, o que você pagou de preço até hoje, para não negociar a sua fé, o que você pagou de preço, porque, quanta renúncia você já precisou fazer. O homem não sabe, eu não sei, mas Deus sabe, o preço é caro, é por isso que Deus se agrada de ti, é por isso que Ele tem te fortalecido, é por isso que Ele tem te suportado e te escorado e vai te levar até o fim, porque só Ele sabe o preço do nardo que você tem entregue nas mãos e na cabeça dEle nesta manhã. Eremanto que assai, como alguém tem coragem de gastar tanto com Deus, como alguém tem coragem de entregar tanto para Deus, como alguém tem coragem de se doar tanto para Deus. Ei, Anabacandarai, deixa eles para lá, enquanto eles criticam, enquanto o diabo levanta os seus representantes, o Espírito Santo levanta uma igreja, nesse último tempo, que adora, sem medida, não por obrigação, mas porque ama Jesus. Não porque tem que fazer, porque é filho, porque ama. E o texto segue dizendo: e repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixe-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Olha isso aqui, irmão, que forte. E repreenderam a mulher severamente, brigaram com ela, xingaram, repreenderam severamente. Mas Jesus disse: deixem-na em paz. Sabe o que é isso? Jesus peleja pelo verdadeiro adorador. Irmãos, mexer com adorador é problema. Mexer com um verdadeiro adorador é problema. Jesus ele peleja. Quando vieram contra ela, a mão dele levantou: deixa-na em paz. Sabe o que é isso? É aquela mão que vem contra você te oprimir, é aquela perseguição que vem contra a tua vida. É Jesus se levantando e dizendo: pode parar, deixe-na em paz, porque você não entende o que ela está fazendo, e o que ela está fazendo também não é para você, é para mim. Ei, sabe aquela perseguição, aquela oposição, aquela afronta contra você, o teu ministério, a tua família? Entenda algo, confia, adora, continua adorando, porque Jesus, em algum momento, Ele vai entrar na tua frente e vai dizer para os teus inimigos: até aqui você foi, basta, até aqui você foi, basta, que agora o caldo engrossa. Ela não fez isso para você, ela fez isso para mim. Deixa a minha igreja, deixa o meu filho, deixa a minha filha, deixa ele. Perseguição do teu trabalho. Quantas pessoas, irmãos? Eu já fui vítima de perseguição, de afronta, sabe, de zombaria. Só que chegou uma hora, e eu vivi isso na minha pele, chegou uma hora que Jesus entrou na frente. Quantas vezes eu me calei engasgado para responder, para ser ríspido, para ser grosso, e o Espírito Santo falou assim: não, minha é vingança, diz o Senhor. Está lá em Hebreus isso, irmão. Cala-te, fecha a boca. Deus está falando aqui. Confia e me adora. Irmãos, passou o tempo, Deus fez um rebuliço lá no meu trabalho. Tinha 2 pessoas, na falta de uma tinha 2. Irmão, até hoje, eu falava isso para o Arthur essa semana, até hoje eu fico apavorado de ver o que Deus fez. Em menos de 6 meses, depois de anos, em menos de 6 meses de oração, de busca, de adoração,
Aconteceu isso aqui, ele entrou na minha frente, colocou a mão e falou: agora basta. Em menos de 6 meses, Deus arrancou 2 pessoas. Arrancou uma, depois arrancou a outra. Eu não tinha paz mais. Um dia eu chorei de manhã cedo lá, falei: Deus, eu não tenho paz aqui desse lugar. E Deus falou: calma, filho, eu vou devolver a tua paz. Tem gente aqui que não está tendo paz em algum lugar, em alguma área da sua vida. E Deus está dizendo: calma, filho, filha, eu vou te devolver a paz. Guarda a ira, apaga a ira, guarda a vingança, minha é a vingança, diz o Senhor. Vai chegar um momento em que a mão do Senhor vai se levantar e vai dizer: basta, basta, porque Jesus, ele peleja pelo verdadeiro adorador. E por último, para encerrar, versículo 8, ele diz assim, esta fez o que podia, Jesus disse. Ela ungiu meu corpo antecipadamente para o sepultamento. Ela ungiu meu corpo antecipadamente. Esse gesto que ela fez aqui, talvez você não entendeu quando a gente leu o texto, mas representa que ela reconheceu Jesus como sendo o Messias, que daria sua vida por toda a humanidade, que era o Messias prometido de Israel, que ia entregar a sua vida. E ele disse: ela veio me ungir preparando já o meu sepultamento. Só que Jesus disse uma palavra aqui interessante: ela ungiu o meu corpo antecipadamente, ou seja, ela se antecipou. Ela se antecipou, diga comigo, ela se antecipou. Sabe o que é isso, irmãos? Deus falava: o verdadeiro adorador, isso é para o verdadeiro, ele se antecipa na adoração. Ele não adora somente depois da bênção. Ele não adora somente após o milagre. Ele adora antes. Ele se antecipa. Porque Miriam cantou e adorou do outro lado. É fácil. Do outro lado, depois que o faraó morreu, os egípcios morreram, depois que o milagre aconteceu, é fácil. Agora Jesus nesta manhã está procurando um verdadeiro adorador. Ele está procurando homens e mulheres que vão quebrar o seu vaso. E Ele está procurando aqueles que não precisam esperar o milagre acontecer para adorar. Ele está esperando aqueles que vão se antecipar para adorar. Ah, meu Deus do céu. Ele está esperando aqueles que adoram enquanto o faraó ainda está vivo, não só depois que ele está morto. Depois é fácil. Mas Jesus quer o adorador adorando enquanto o teu adversário está vivo, enquanto aquela pessoa, aquela oposição está de pé. Ele está procurando pessoas que adoram enquanto os inimigos estão no encalço, enquanto o dia mal está acontecendo, mas está revestido de Deus e está adorando, está marchando, não abaixa a cabeça, não perde a fé. Deus está procurando aqueles que ainda com a porta fechada têm coragem de adorar. Você tem coragem de adorar com a porta fechada ainda? Ah, meu Deus, o verdadeiro adorador, aquele que se deixa quebrar. Ele adora quando a circunstância ainda está difícil e caótica diante dele. Paulo e Silas estavam açoitados e presos, diz a palavra em Atos 16. Açoitados e presos. E ao invés de esmorecer, ao invés de murmurar, diz a Bíblia que eles resolvem fazer o quê? Orar e adorar. Orar e adorar. E disse que perto da meia-noite, quando eles adoravam a Deus, preso, não na praia, não no piquenique, preso, na cadeia, meu Deus. Tinha todos os motivos para desistir, para murmurar, para xingar todo mundo. E a Bíblia diz que eles resolvem orar e adorar. Por quê? Porque eles são verdadeiros adoradores. E disse que acontece um terremoto, e as portas se abrem, e as correntes se soltam. Aleluia. Jesus procura nos verdadeiros adoradores antecipação, irmão. Não é tempo mais de mimimi, não. Não é tempo mais de ficar com coisinha, sabe, picuinha, que isso, aquilo. Outro dia alguém falou assim para mim: pastor, você nunca me visitou. Falei: nem vou mesmo. Vem para a igreja, crente ruim. Falei para ele: você não vem, você não adora, você não ora, você não vem na escola, você não vem no culto, você não vem em lugar nenhum. Por que você quer visita? Vai, fica na Netflix, fica aí na novela, fica onde você quiser. Eu quero é Deus. Aleluia. Aleluia, se antecipa, não fica dependendo de pastor, de missionária, não depende, é bom, nós estamos aqui para te servir sim, se precisar grita, nós vamos sim, mas nós não vamos conseguir atender tudo, sabe por quê? E nem é,
porque o verdadeiro adorador não depende disso, ele adora, ele se antecipa, ele abre a boca porque ele sabe que o que ele precisa, a vitória, a libertação, o milagre, a porta aberta, a intervenção não vem de homens, mas vem daquele que pode todas as coisas. Fica de pé nesta manhã comigo. Ela não foi convidada, mas ela teve uma fé tão intensa que impressionou Jesus. E o último versículo que nós lemos disse: Jesus declarou, por causa dessa adoração: onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrará. Aleluia, aleluia. Irmãos, Deus quer quebrar vasos nesta manhã. Deus quer quebrar conceitos, paradigmas, estruturas de pensamento, orgulho. Deus quer quebrar vícios. Deus quer quebrar, no nome de Jesus, conceitos, estruturas, fortalezas da mente. Deus quer quebrar, mas depende de mim e você permitir que Ele quebre. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a sua voz, abrir a sua porta, ouvir a minha voz e abrir. Você tem que ouvir, você tem que abrir o teu coração. Entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Sabia que ele não mete o pé na porta? Ele tem poder para isso, mas ele não mete o pé na porta. Ele não arrebenta a porta para entrar, não, irmão. Não. Se você quiser fechar a tua casa e viver no teu mundinho, viver uma vida pagã, mundana, ele não vai meter o pé na porta, não. Só que tem uma coisa: se você quiser abrir, ele vai entrar e vai cear com você. E a tua casa e a tua família não vão ser mais da mesma forma, irmãos. Ele vai entrar, ele vai resolver aquilo que você não pode resolver. Quebra o vaso nesta manhã. Ei, alabastro, você é bonito sim por fora, mas Jesus não está interessado nessa beleza exterior, não. Ele está interessado naquilo que você tem dentro para entregar e derramar para Ele. Por fora é bonito ver um crente todo arrumado, bonitinho e tal, mas não é isso que comove o Senhor, é o que está por dentro. Pode ter só 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, mas se tiver nardo puro lá dentro, é o que vai comover o coração de Jesus. Você está entendendo isso? Ei, candará, fecha os teus olhos esta manhã. Pai, eu sei que pode ter sido uma palavra um tanto desafiadora nesta manhã, mas eu sei, Pai, que Tu está falando com o Teu povo aqui. Na verdade, o Senhor falou comigo em primeiríssimo lugar. O Senhor disse para mim: quebra este vaso e derrama tudo que tem aí dentro, derrama na minha presença, derrama. E se você quiser derramar algo diante do Senhor, eu te convido. Nós temos alguns minutos ainda. Se você quiser, nesta última adoração aqui, nesta adoração, se você quiser, vem aqui na frente. Se você quiser, vamos adorar. Se você quiser, tenha um tempo com Ele aqui, entrega. Se você, pastor, eu quero ir derramar um nardo, eu quero derramar algo, eu quero falar algo para Ele aí, eu quero dobrar meu joelho, eu quero entregar. Tem algo que tira minha paz, tem algo que me incomoda. Venha, não vá embora do mesmo jeito.